Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sou o professor Carlos César Iga e vamos para a nossa pílula de história de hoje. Mais cedo eu escrevi um post no meu Instagram recordando o dia 22 de abril de 1994, né, que foi o dia que o ex-presidente Richard Nixon morreu. E ele foi o 37º presidente dos Estados Unidos, foi eleito em 1968, reeleito em 1972, porém, em agosto de 1974, ele renunciou, né, ao mandato de presidente em decorrência, né, do escândalo de Watergate, né, aquele famoso escândalo envolvendo, né, o presidente Nixon, seus assessores, né, alguns integrantes do Partido Republicano que teriam invadido o comitê do Partido Democrata no complexo Watergate, por isso o nome do escândalo. E essa palavra acabou se tornando sinônimo de corrupção, de escândalo político, né? A gente vê várias palavras sendo associadas, né, a Watergate, né, quando ligadas à corrupção. Né? O jornal The Washington Post publicou, né, reportagens assinadas pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, que tinham como fonte, né, o Garganta Profunda, que era um dos integrantes do FBI, que repassava informações, né, documentos, né, para os jornalistas, e assim o caso Watergate foi revelado. Então, até mesmo antes, né, da eleição do Richard Nixon, né, em 1972, o jornal já estava denunciando, né, o caso Watergate. Num primeiro momento, a Casa Branca negou qualquer participação do presidente, mas depois as investigações mostraram a participação dele. Né, tanto é que ele acabou renunciando ao mandato de presidente. Né, o vice, que era George Ford, assumiu a presidência, né, com a renúncia do Nixon, e ele concedeu, né, o perdão presidencial ao seu antecessor. E por que eu estou gravando esse vídeo? Para falar do Nixon? Não necessariamente. É porque a transmissão, né, do pronunciamento que ele fez lá na Casa Branca no dia 9 de agosto de 1974, anunciando a sua renúncia da presidência, ela teve, de certa forma, digamos assim, uma influência, né, na transmissão da Rede Globo. Né? Naquela época, a Globo estava começando, né, a formar, né, fazer uma estrutura, né, para coberturas internacionais, principalmente nos Estados Unidos. Né? Ao contrário de hoje, né, que a emissora já tem, né, uma boa estrutura, uma estrutura sólida, né, lá nos Estados Unidos, tem vários correspondentes. Na década de 70 ainda estava engatinhando. E um cara que ajudou demais a Rede Globo a se firmar nos Estados Unidos foi o jornalista Hélio Costa. Inclusive no YouTube tem várias matérias que ele fez, que foi ao ar no Jornal Nacional, no Fantástico. Inclusive, eu que sou fã do Elvis, né? Inclusive ele que fez a reportagem falando da morte do rei, né? Do rei Elvis Presley. Então o Hélio Costa, ele teve uma colaboração muito grande digamos assim, nessa primeira geração, né, de correspondentes da Rede Globo lá nos Estados Unidos. E ele e também o jornalista Lucas Mendes, que atualmente apresenta o Manhattan Connection na TV Cultura, os dois, né, fizeram a cobertura do escândalo de Watergate, né, a crise na Casa Branca, essa crise política, e os momentos finais do governo Nixon. Né, e todos estavam aguardando o pronunciamento de renúncia, né, do presidente. E no dia 9 de agosto, né, lá no Salão Oval, na Casa Branca, onde o Nixon iria fazer o pronunciamento, foi instalada uma câmera, e essa câmera dentro do Salão Oval iria repassar as imagens para o estúdio onde estava o Hélio Costa, que em seguida, né, retransmitiria para o Brasil, né, para transmissão ao vivo, né, da, da fala, né, do Richard Nixon. Então, o Hélio Costa, né, estava aguardando às 8 horas da noite lá de Washington,
para começar a transmissão, né? Havia um protocolo de que a transmissão só começaria quando a imagem tivesse o selo da presidência e o locutor falasse: senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, e o Nixon ia aparecer e ia fazer o seu discurso de renúncia. Só que no dia 9 de agosto aconteceu uma coisa bem interessante. Como a Rede Globo não tinha uma experiência em transmissão via satélite, né, ela tinha feito um acordo com a emissora ABC, né, para poder transmitir, né, não somente transmitir as reportagens via satélites para o Brasil, né, para que a Globo passasse nos seus noticiários, mas também transmissões ao vivo. Né? Então, nesse dia, né, a Globo estava associada com a ABC e estava esperando, né, o sinal abrir para o Hélio Costa então fazer a tradução, a narração, né, do pronunciamento do Nixon. Só que nesse dia, a câmera que estava no Salão Oval e que enviaria as imagens lá para o estúdio onde estava o Hélio Costa, que depois viria aqui para o Brasil via satélite, ela abriu o sinal 5 minutos antes, né? Ou seja, ela abriu o sinal às 19h55, né? Faltando 5 minutos para o horário previsto. O Hélio Costa, que deveria estar naquela ansiedade, né, dessa transmissão, desse momento histórico, né, que é uma renúncia de um presidente dos Estados Unidos, ainda mais nas circunstâncias que estavam acontecendo, ele achou que havia mudado de uma hora para outra o protocolo, não tinha saído o selo da presidência, e começou a transmissão, começou a narrar. Só que ao invés do Nixon aparecer, né, já com a postura de quem vai fazer um discurso, né, já prestes, né, a dar um anúncio tão importante que o mundo inteiro estava esperando, o que se viu foi essa imagem aqui atrás. Né, o que se viu foi um Nixon descontraído, né, a câmera abriu o sinal, só que abriu antes da hora. Então foi possível ver o Nixon se maquiando, conversando com assessores, sorridente, fazendo brincadeiras, né, com a maquiadora, com alguns assessores que estavam ali ajudando na transmissão. Quer dizer, né, um momento tão crucial para a história norte-americana, o presidente, né, minutos antes, aparecia dessa forma, né, descontraído. Né, mas é aquela coisa, né, às vezes o nervosismo provoca isso. Né? Tem pessoas que estão nervosas, estão tensas, ao invés de ficar sérias, elas começam a rir, né, começam a tentar, né, aliviar toda aquela tensão. E quando apareceu, né, o selo da presidência dos Estados Unidos, né, então começou a transmissão e parece que mudou o Nixon, parece que era outro cara, já centrado, né, tenso, né, transmitindo, né, anunciando para todo mundo que ele estava renunciando ao mandato. E essas imagens, né, que foram liberadas antecipadamente, né, pela Casa Branca, elas passaram somente no Brasil. Né? As emissoras norte-americanas elas já tinham essa tradição de transmitir pronunciamentos do presidente, então saiu lá o selo e já começavam a transmissão. Né? Aqui no Brasil não, como a Globo estava começando a transmitir, a fazer essa cobertura jornalística, saiu a imagem para a Globo e eles já colocavam no ar. Né? Então a Globo deu esse furo internacional, né? Que foi as imagens anteriores à renúncia do Richard Nixon. Né? E o Hélio Costa, né, que foi um dos principais jornalistas da Globo, né, esse pioneiro na cobertura internacional, ele considera esse momento como o mais marcante da sua carreira, e não é para menos. Né, esse furo jornalístico, né, que aconteceu meio que, né, inesperadamente. Né, é uma pena que no YouTube não tenha essa cobertura, né, essa narração do Hélio Costa, ele falando. Né, é uma pena. Não sei se como foi transmitido ao vivo, se não foi gravado, né, ou se está arquivado na Globo, a Globo ainda não liberou. E essas imagens elas foram transmitidas num jornal que a Rede Globo tinha, chamado de Jornal Internacional. Então a Globo tinha o Jornal Nacional e o Jornal Internacional que passava, né, notícias que vinham lá de fora. Então é interessante que enquanto a censura ela buscava, me desculpa por causa das imagens aqui, enquanto a Globo a censura ela buscava, né,
cercear a liberdade de informação, a liberdade de expressão. Então esse jornal internacional, que não tinha tanta interferência da censura, acabava sendo uma forma da Rede Globo, né, de mostrar o que estava acontecendo lá fora, né, e de uma certa forma dar umas indiretas, né, sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil. E o apresentador desse telejornal era o Heron Domingues, que era um mito, né, do jornalismo. Ele que começou a carreira, né, no rádio, né, apresentando o lendário, né, Repórter Esso, né, que era a testemunha ocular da história. Então, Heron Domingues ele era o apresentador do Jornal Internacional. E ele tinha programado suas férias para esse período, né, de agosto de 1974. Só que ele queria muito ser o portador da notícia de que o Richard Nixon havia renunciado. Né? Ele que tinha essa tradição, né, por conta do rádio, de ser o locutor das notícias, né, de última hora. Então ele pediu para Armando Nogueira, que era diretor responsável do jornalismo da Globo, para adiar as férias até o Nixon anunciar a sua renúncia. Né? Então, quando o Richard Nixon anunciou, quando teve, né, essas imagens inéditas, né, que a Rede Globo transmitiu, o Heron Domingues ele então conseguiu, né, mais uma estrela, né, na sua brilhante carreira, anunciar para o Brasil que o presidente Richard Nixon havia renunciado. Né? Inclusive ele até encerra o Jornal Internacional comentando essas imagens que vazaram, né, falando, né, de um Richard Nixon descontraído, né, brincando, conversando, né, de uma forma tranquila, como se dali poucos minutos ele renunciaria à presidência. E o Heron Domingues, né, ele que foi um cara que era um mito, né, do jornalismo, né, ele que anunciou o ataque de Pearl Harbor em 1941, o final da guerra. Né, no YouTube também tem vários áudios, né, com a voz dele no Repórter Esso. Né? E quando o Repórter Esso ele foi para a televisão, o Heron Domingues também migrou para a TV. Ele passou pela Rede Tupi, TV Continental, até chegar na Rede Globo. Né? Então, como Richard Nixon anunciou a renúncia, né, na noite seguinte, né, que foi de muito trabalho, muita emoção intensa, né, o Armando Nogueira, satisfeito com a cobertura que a Globo fez, né, do escândalo Watergate e da renúncia do Nixon, resolveu sair, né, com o Heron Domingues para um jantar lá no Rio de Janeiro. Só que na madrugada, né, seguinte, o Heron Domingues sofreu um infarto enquanto ele dormia e ele morreu. Né, no site Memória Globo tem até uma fala do Armando Nogueira, né, em que ele acredita que a emoção daquele momento, né, de transmitir mais uma notícia internacional relevante, né, essa emoção e também o estresse, né, a pressão que é uma cobertura internacional desse nível, né, tenha, né, acabado provocando esse infarto. Né, eu estava olhando no site do acervo do jornal Globo, né, a morte dele causou uma comoção muito grande, muito por conta da forma como aconteceu. Né, ele ia noticiar a renúncia do Nixon, né, e morrer já praticamente logo em seguida. Né, e no YouTube tem ele, né, anunciando, né, a renúncia, né, do Richard Nixon. Né. Então é interessante a gente ver, né, o jornalismo fazendo parte da história. Então eu gravei essa pílula de história para mostrar essa relação, né, do Richard Nixon com a Rede Globo, o Heron Domingues também. Certinho? Espero que tenham gostado. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.